Eu sou Osvanildo Alves e você está no canal Eu Li na Bíblia. Pegue a sua Bíblia, se arrume na sua cadeira, faça a sua oração e vem comigo para a leitura de hoje. Continuando nossa série de leituras sobre o primeiro dia da semana, hoje nós leremos 1 Coríntios 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada para fazer as coletas. Esse versículo está num contexto de uma coleta que estava sendo feita pelos cristãos gentios para atender os cristãos que estavam em Jerusalém. Parece que em Jerusalém estava acontecendo algum problema muito grave, havia irmãos passando fome lá, passando dificuldades, e então os cristãos não judeus se reuniram, fizeram uma coleta para beneficiar os cristãos de Jerusalém. Você pode verificar isso no versículo 1 e no versículo 3 em diante. No versículo 2 que a gente acabou de ler, Paulo diz claramente que as coletas deveriam ser feitas no primeiro dia da semana. Mas ele dá um motivo. Se essa coleta não fosse feita antecipadamente, poderia haver uma correria e talvez os donativos coletados não alcançassem aquela quantidade que poderia ser alcançada se isso fosse feito com mais cuidado, com mais calma e com mais planejamento. Quando a gente lê o capítulo 16, a gente percebe que a ênfase está na coleta e não necessariamente numa possível santidade do primeiro dia da semana que justificaria a existência dessa coleta especificamente nesse dia. Então, a coleta não estava sendo feita por ser o primeiro dia da semana um dia sagrado, mas sim por uma questão logística, conforme declarada por Paulo. No capítulo 15, você tem Paulo tratando de um assunto completamente diferente, que diz respeito à ressurreição dos mortos, e aí ele interrompe o fluxo da conversa e entra na questão da coleta, e parte então para as considerações finais de sua carta. Analisando então esse trecho, a gente não percebe claramente nenhuma ordem indicando a santidade do primeiro dia da semana. O próprio fato de a coleta estar acontecendo no primeiro dia da semana não implica necessariamente na santidade desse primeiro dia, ou nos levaria a pensar, bem, o domingo estava sendo santificado, as reuniões religiosas estavam acontecendo nesse primeiro dia da semana e como havia um ajuntamento grande, Paulo aproveitaria então para fazer a coleta nesse primeiro dia. Isso já parece para mim uma inferência. Nós poderíamos estar querendo forçar o texto a dizer algo que ele não diz. Mas, mesmo que a gente tenha esgotado as passagens que falam sobre o primeiro dia da semana, nós vamos analisar agora as passagens que falam sobre o sábado. É claro, não todas, porque são muitas, mas aquelas em que o sábado está relacionado com a expressão dia do Senhor, ou o equivalente. E vamos ver o que a gente consegue concluir. A partir daí, a gente vai comparar essas passagens que falam sobre o sábado com as passagens que falaram sobre o primeiro dia da semana e vamos ver então o que a Bíblia diz a respeito desse dia do Senhor, que em Apocalipse 1:10, na Bíblia de Estudos Ave Maria, foi traduzida por domingo. Vai ser uma série de leituras muito interessante e desde já eu convido você para estar comigo. Você esteve no canal Eu Li na Bíblia e a gente se vê na próxima leitura.